Beleza, queridos, voltamos aí para o nosso segundo bloco do encontro de hoje. E agora, fechando essa parte que a gente teve de tributo e de espécies tributárias, eu vou entrar com vocês, então, no bloco que agora vai ser mais light, mais tranquilo, porque até a nossa aula passada é o que a gente chama de direito constitucional tributário. É a visão que a Constituição Federal aplica sobre a funcionalidade do sistema tributário brasileiro. Essa parte é mais difícil, tem mais regras, tem mais exceções, a jurisprudência ela é mais pesada. Essa parte que a gente vai entrar agora, você vai ver que você vai tirar de letra. Nós vamos tratar agora sobre a questão de normas gerais em matéria tributária. Veja aqui as normas gerais em matéria tributária. A Constituição Federal determina, no artigo 146, inciso 3, que as normas gerais de matéria tributária devem ser veiculadas através de lei complementar, sendo que cabe à União legislar sobre normas gerais. E você tem que se recordar, então, do seguinte: as normas gerais em matéria tributária, elas devem ser veiculadas através de uma lei complementar nacional, ou seja, ela vinculará a todos os entes da federação, impedindo com que os estados legislem de forma suplementar. Então, não se aplica o disposto no artigo 24, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, nesse caso, o disposto no artigo 24, parágrafo 2º, não se aplica no caso de uma lei nacional. E o Código Tributário Nacional, né, o CTN, a nossa lei 5.172 de 66, ele é uma lei ordinária em sentido formal, uma vez que ele foi criado como lei ordinária, mas fora recepcionado como lei complementar em sentido material. Então, o disposto no Código Tributário Nacional é um disposto hoje de lei complementar nacional. CTN é uma lei complementar nacional. Não se trata de uma lei complementar ordinária. Não se trata de uma lei federal ordinária, se trata de uma lei complementar nacional para todo e qualquer efeito. E a partir daí, nós temos o seguinte: quando se trata do Código Tributário Nacional, o CTN ele é dividido em dois livros. O livro 1, que vai do artigo 1º até o artigo 95, que trata do sistema tributário nacional, e o livro 2, que vai do artigo 96 até o artigo 218, que trata sobre normas gerais. Então nós temos aqui dois livros, o livro 1 e o livro 2. O livro 1 que trata do sistema tributário nacional e o livro 2 que trata de normas gerais. Então, a partir desse momento, nós vamos tratar justamente da questão do livro 2, a questão que versa sobre normas gerais em matéria tributária. E, para tanto, nós vamos analisar, então, item a item. Vamos começar, então, a nossa tratativa observando o que vem a ser o vocábulo legislação tributária. Legislação tributária, você vai ver que é o tema previsto no artigo 96 do Código Tributário Nacional.
E a legislação tributária, o vocábulo legislação tributária compreende as leis, os tratados e convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versam no todo ou em parte sobre matéria tributária. Veja, quando se fala aqui leis, nós estamos falando tanto de lei complementar, que basicamente tem o seu fundamento em matéria tributária no artigo 146 da Constituição. Nós temos a lei ordinária, que basicamente tem a sua tratativa no artigo 97 do Código Tributário Nacional. Temos até mesmo a lei delegada no artigo 68 da Constituição, levando em consideração que lei delegada em matéria tributária não é vedado. Nós só temos a ideia de que a lei complementar ela não pode tratar de matéria reservada à lei complementar. Agora, nós não temos nenhum óbice da tratativa de lei delegada em matéria tributária. E aqui a gente pode colocar até mesmo uma medida provisória, né, como lei, porque ela tem força de lei em sentido material. Em sentido formal é um ato normativo, mas em sentido formal tem força de lei. Então, quando se fala em leis, todo esse arcabouço em matéria tributária é importante. Veja que os tratados e as convenções internacionais, por mais que o artigo 98 do Código Tributário Nacional apresente uma força supralegal dos tratados, em matéria tributária, o STF já sinalizou que depois de devidamente ratificado pelo Poder Legislativo, ele tem força de lei ordinária. Os decretos, nós temos tanto o decreto do Legislativo, que em matéria tributária ele passa a ser importante para a ratificação dos tratados internacionais e para a atribuição de efeito ex tunc quando da rejeição de medida provisória. Então, os decretos do Poder Legislativo, em matéria tributária, os temas mais importantes são esses. E do Executivo, nós temos dois itens que são de suma importância, que passa a ser tanto o artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1º, letra B da Constituição, quanto ao artigo 153, no parágrafo 1º da Constituição Federal, que vai se referir, então, a esses atos normativos. E quando se trata das normas complementares, né, o artigo 100 do Código Tributário Nacional vai dizer que as normas complementares elas se dividem nos atos administrativos normativos, nas decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, cuja lei determine eficácia normativa, as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas e, por fim, os convênios que entre si celebrem União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, tudo isso faz parte do arcabouço de normas complementares. Mas qual a importância de nós estudarmos a legislação tributária? A importância do estudo da legislação tributária se centra justamente na ideia de nós termos, neste caso, o estudo mais efetivo de obrigação tributária. Então,
Esse é o primeiro tema que nós vamos tratar dentro da legislação. Então, o vocábulo legislação tributária, veja, ele compreende leis, então vai compreender as leis, e aí eu passei para você o arcabouço de leis, vai compreender os tratados e convenções internacionais, que em matéria tributária tem força de lei ordinária, vai compreender os decretos, e nós vimos a importância tanto do decreto legislativo quanto do decreto do Poder Executivo, e temos as normas complementares. Então, tem todos esses itens que são de suma importância a vocês. Perfeito? Bom, fechamos legislação tributária, entremos na vigência da norma tributária. Veja, eu digo que uma norma ela se encontra em vigor quando ela está apta à produção de seus regulares efeitos. Então, a norma se encontra em vigor quando está apta à produção de seus regulares efeitos. E para isso, óbvio, essa norma ela tem que ser publicada. Para isso, essa norma ela tem que ser publicada. E nesse ponto, observe o seguinte: nós temos aqui, quando da tratativa das questões tributárias, da vigência da norma, nós temos a chamada, inicialmente, vigência no tempo. E no estudo da vigência do tempo, se estuda se em matéria tributária se aplica a lei de introdução às normas de direito brasileiro no que diz respeito à vigência, porque, pela lei de introdução, uma norma entrará em vigor em território nacional após 45 dias da data de sua publicação e em território internacional em 3 meses. Tal situação se aplica em matéria tributária? Não. Então você vai colocar aqui em matéria tributária teremos a aplicação especial ante ao princípio da anterioridade. Então, ante ao princípio da anterioridade, nós temos essas aplicabilidades. E aí, veja que eu coloco para vocês, meus prezados, meu querido, minha querida. Dentro dessa observância, nós temos também a vigência das normas complementares. A vigência das normas complementares em matéria tributária. Vigência das normas complementares em matéria tributária. Então, quando que uma norma complementar ela entra em vigor? Então, a depender da norma, então, por exemplo, atos administrativos normativos. Se não estiver nada que dispõe em contrário, eles entrarão em vigor na data de sua publicação. Se não tiver nada que dispõe em contrário, os atos administrativos normativos eles entrarão em vigor na data de sua publicação. O mesmo acontece com as decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa. Cuja lei determine
eficácia normativa. Se não tiver nada que disponha em contrário, essas normas elas entrarão em vigor até 30 dias após a sua publicação. E os convênios, eles entrarão em vigor na data neles prevista. Então, essa é a vigência no tempo e a vigência no tempo das normas complementares. Aí nós temos a vigência no espaço, que aparentemente ela é simples, né? Se eu tenho, por exemplo, uma norma federal, ela entrará em vigor em todo o território nacional. Se eu tenho uma norma estadual no âmbito do respectivo estado, e se eu tenho uma norma municipal no âmbito do respectivo município. Assim como se eu tiver uma norma distrital, ela vai estar no âmbito do Distrito Federal. Até aí, perfeito. Aí não tem tanta dúvida. A questão é se nós temos a possibilidade de uma extraterritorialidade normativa. Ou seja, se é possível aplicar esta lei, a lei tributária, ela é possível ter um alcance extraterritorial. Então, segundo a legislação e o STF, é possível termos uma aplicação, extraterritorial. Normativa em matéria tributária, notadamente em se tratando do imposto de renda. Porque veja, o imposto sobre renda, ele alcança inclusive rendimentos que são obtidos no exterior. Ele alcança inclusive rendimentos obtidos no exterior. Então, por este motivo, se perguntados, é plenamente possível esse alcance extraterritorial do imposto de renda. Então, plenamente possível a aplicação extraterritorial normativa. Beleza? Então, isso dentro da vigência da norma tributária. Tá? Tirando a parte que envolve a vigência da norma tributária, nós temos também o estudo da aplicação da norma tributária. Quando que a norma tributária ela será aplicável ao caso concreto? E o estudo da aplicação da norma tributária, ela leva em consideração, sem dúvida nenhuma, critérios de suma importância sobre a questão que envolve princípios. Então você não vai poder deixar de lado, por exemplo, qual norma que eu tenho que aplicar em matéria tributária. Você vai levar em consideração que nós temos a importância do princípio da irretroatividade tributária, esculpido lá no artigo 150, no inciso 3, na letra A da Constituição. E por que isso? Porque pelo princípio da irretroatividade em matéria
tributária, veja que a lei tributária ela não poderá ser aplicada aos fatos geradores ocorridos anteriormente à sua vigência. Então, a lei tributária ela não poderá ter fatos geradores que são, neste caso, aplicáveis, né, a situações anteriores à sua vigência, ou seja, em matéria tributária, como acontece com qualquer lei, né, gente? Nós temos os chamados efeitos prospectivos. A norma projeta efeitos para o futuro e não para o passado. Diferentemente, né, nós temos situações excepcionais, mas essa passa a ser a regra geral. E em matéria tributária, ainda há de se observar algo. A lei a ser aplicada é aquela vigente na época da ocorrência do fato gerador. Então, a lei que tem que ser aplicada é a lei vigente na época da ocorrência do fato gerador. Então, isso deve ser motivo de observância obrigatória. Chama a atenção também o disposto aqui no artigo 104 do Código Tributário Nacional. De acordo com a melhor doutrina, de acordo com a jurisprudência, o artigo 104, ele deve, vamos colocar, da forma que o Supremo assim apresentou. Ele deve ser aplicado à luz da Constituição Federal no que diz respeito ao princípio da anterioridade em substituição ao princípio da anualidade tributária. Então, o princípio da anterioridade, ele vem em substituição à anualidade. E o artigo 104 meio que faz referência à anualidade em matéria tributária e não ao princípio da anterioridade, porque até então esse princípio não existia naquele momento. Perfeito? Então, diante dessas informações no segundo bloco, cheguei até aqui, vamos para o nosso rápido, breve intervalinho e a gente já volta.